Fala galera, FS Designer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de montagem aqui, passo a passo completo, blocagem, onde achar o personagem, fazer a modelagem certa no aplicativo e fazer todo o resto da composição. Então já fica com a gente, não perde nada desse vídeo, curte, comenta e compartilha e vamos para a tela do meu computador. Então galera, chegando aqui na montagem, beleza? O que nós vamos fazer? Eu escolhi essa imagem de fundo medieval e tal, eu quis deixar algo mais chamativo mesmo, sabe? E foi essa ideia que eu tive para o corte da cabeça do Cristiane e o Vinícius com uma espada. Um estilo Game of Thrones, uma guerra medieval, pelo ocorrido que teve entre os dois. Então eu decidi fazer a arte nesse sentido. Então o que eu fiz primeiramente? Antes de eu selecionar os jogadores, eu já selecionei o fundo e o cenário. Então eu peguei um cenário medieval e recortei o fundo dele aqui, só que eu fiz um aumento com um preenchimento regenerativo aqui. Então eu selecionei, beleza, e depois de fazer essa seleção, eu fiz o preenchimento regenerativo para complementar. No caso foi na parte de baixo aqui que eu fiz para complementar o chão, beleza? E posicionei desta forma. Depois disso aqui eu selecionei um céu, tá? Nesse céu aqui eu selecionei ele normal, mais escurinho aqui assim, tá? Um céu normal, e eu escureci ele um pouco mais na hora da edição aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois disso eu vim trazendo alguns elementos para dentro da arte, antes de colocar os principais. Então eu coloquei o escudo do Real Madrid aqui, para dar um destaque que era o Real Madrid. O que eu fiz? Cliquei aqui duas vezes, tá? E mexi na camada subjacente, apertando Alt e puxando um pouco para ele dar essa sensação de como se ele tivesse pintado mesmo na madeira, beleza? Joguei um filtro de câmera raw mais para ajustar a cor, tá? Antes estava muito forte, com o filtro de câmera raw eu deixei ele um pouco mais escuro, tá? Depois disso aqui, eu vim aqui e adicionei as bandeiras, tá? Uma bandeira do Real aqui, joguei uma sombra nela, também não fiz nada demais, e joguei aqui um tufo, tá? Esse tufo aqui eu peguei ele dessa forma aqui na internet, reajustei o posicionamento dele e joguei um desfoque gaussiano de 5, tá? E também reajustei a iluminação dele, deixando ele um pouco mais escuro no filtro de câmera raw e dando um pouco mais de destaque pro amarelo, beleza? Depois disso eu vim adicionei o cavalo, tá? E eu quis adicionar o cavalo exatamente um pouco mais à frente do Vinícius Júnior, que eu vou mostrar já já, tá? Eu quis dar esse destaque no cavalo aqui. No cavalo, o que eu fiz aqui no cavalo? O cavalo, eu peguei ele normal, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Peguei ele na internet, só que ele tá com uma textura muito de desenho, de um cavalo de boneco. Então eu quis dar uma textura um pouco mais real para ele. Como eu fiz essa textura um pouco mais real? Eu vim aqui no filtro de câmera raw, tá? Reajustei completamente a iluminação dele aqui, em questão de luz e efeitos, tá? Eu diminui a exposição em contraste, que era onde estava dando o brilho dele, deixando ele um pouco mais escuro, e a sombra, no lugar de deixar um pouco mais branca, eu joguei um pouco mais escuro também, tirando o realce. Em efeito, tá? Eu só mexi um pouco no granulado, para dar um pouco mais de textura nele, exatamente como eu fiz aqui na questão de detalhes, dando um pouco mais de nitidez. Então eu deixei ele um pouco mais escuro. Aí quando eu deixei escuro, eu vim na exposição, tá? Deixando ele também um pouco mais escuro, só que na exposição eu mexi aqui na camada subjacente no branco para ele tirar um pouco dessa força da sombra e deixando um pouco mais de clareza, tá? Sem ficar muito escuro ou muito claro, né? Porque aqui tá com a iluminação toda, mas se eu tirar a iluminação para vocês verem, ele fica muito escuro com ele dá os realces aqui um pouco no branco, que aí eu consigo fazer a minha pintura. Que foi aí que eu vim com curvas, mexi aonde eu queria deixar um pouco mais escuro, eu escureci com a primeira curva, na segunda curva eu já deixei um pouco mais de tom de claro, e na terceira, que foi exposição, eu realcei a luz da onde eu queria, que é a luz de fundo que tá vindo daqui, beleza? Depois disso joguei um mapa de degradê para deixar ele um pouco mais amarelado, e no mapa de degradê eu faço a mesma coisa, que foi selecionar o degradê mais azul aqui e coloco em dividir o degradê aqui. Depois disso eu também mexo na camada subjacente um pouquinho de cada lado para também não deixar algo tão forte. Então foi aí que eu reajustei o cavalo. Outra coisa que eu fiz no cavalo foi colocar a bandeira do Real Madrid,
Eu também fiz alguns ajustes aqui de cor nela, deixando ela um pouco mais escura, tá? E outra coisa que eu fiz foi a distorção de marionete para reajustar no tamanho do cavalo, para deixar ela um pouco mais justa, próxima ao cavalo, beleza? Deixa eu dar um voltar aqui, e já é, beleza? Então, teve a distorção de marionete que eu fiz, e depois disso eu vim agora para os principais, tá? No Vini, o que eu fiz aqui no Vini? Vou mostrar ele aqui para vocês e vou tirar aqui algumas coisas que eu fiz nele, beleza? E foi exatamente o que eu ia mostrar, tá? No ChatGPT eu fiz o Vinícius. Como eu fiz ele no ChatGPT, ele ficou até com o rosto um pouco diferente, mas aí eu reajustei um pouco aqui dentro da arte, tá? Depois disso eu vim aqui e adicionei uma camada de escudo, e para reajustar essa camada de escudo eu fiz no preenchimento regenerativo, eu adicionei aqui e recortei depois, tá? Deixa eu deixar ele não salvar e deixa eu ligar o Vinícius Júnior por completo aqui. Deixa eu ver aqui na internet, tá? Eu vou até no Gemini para mostrar para vocês que eu fiz isso no Courtois, foi uma última arte que eu fiz aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz. Cadê aqui? Beleza. No Vini eu peguei uma posição, tá, do Vinícius Júnior, coloquei esse prompt aqui também, tá, comparado, e ele fez essa imagem aqui do Courtois, que foi exatamente o que eu fiz do Vinícius Júnior. Só que para o Vinícius Júnior eu usei o Magic Poser. Se eu não me engano é esse aqui, tá? Então eu utilizei o Magic Pose para reajustar o posicionamento dele. Eu recomendo a vocês usar pelo celular, tá? Pelo celular você consegue reajustar com modelos, com previews, com tudo, tá? No computador eu não gosto de usar muito, eu utilizo mais pelo celular, mas é esse aplicativo aqui. Pelo celular é bem melhor, já tem alguns presets aqui que você também pode utilizar, beleza? Mas eu, como eu disse, recomendo utilizar pelo celular. Então eu fiz o posicionamento do Vinícius Júnior, eu joguei o prompt para reajustar com uma imagem de referência, exatamente como eu fiz aqui, e deu o resultado do Vinícius Júnior, beleza? Depois eu reajustei um pouquinho ele no ChatGPT, depois dele estar pronto, e ele saiu nesse resultado segurando uma espada. Depois disso eu vim aqui com iluminação padrão, igual eu fiz no cavalo, com curvas, com exposição e mapa de degradê, para iluminar ele, e na espada, tá? Eu selecionei uma espada normal, fiz a iluminação padrão, exatamente como eu fiz no cavalo, fiz o Vinícius Júnior, fiz tudo, e coloquei uma textura de sangue na espada, como se estivesse cortando a cabeça, tá? Diferentemente já do Prestiane, tá? O Prestiane eu peguei aqui a cabeça dele também, fiz um recorte na imagem, tá? Do rosto dele e reposicionei aqui de forma que eu achei que ficava na distância boa, porque eu coloquei o corpo dele aqui, então a cabeça ela dá um pulo depois de cortar, então eu joguei um pouco desse lado. Iluminação a mesma coisa, sombra em contato, padrão igual eu fiz nos outros, tá? Aí eu coloquei um sangue no chão, só que nesse sangue eu já joguei um filtro de câmera raw para deixar ele um pouco mais escuro, tá? E depois eu vim e adicionei um sangue maior, tá? E nesse sangue maior eu joguei uma multiplicação para ele dar uma textura de escorrendo aqui pelo chão mesmo e pegando o chão, tá? Depois de colocar isso, eu vim e joguei o corpo. O corpo já é uma imagem do Prestiane já de cabeça baixa. Então a única coisa que eu fiz foi recortar a cabeça e colocar uma iluminação com que deixasse um pouco mais escuro. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Então aqui está o Prestiane, deixa eu pegar a imagem real aqui para mostrar para vocês. Eu só removi a cabeça e dei uma escurecida exatamente nesse ponto, porque aí eu consigo deixar ele um pouco mais escuro dentro do contexto da arte que eu estou fazendo, beleza? Aí para finalizar essa arte, já fiz essa composição aqui meio que completa, eu vim aqui, tá? E fiz um LUTs na imagem. LUTs eu fiz uma pesquisa de cor padrão e eu fui reajustando a pesquisa de cor que eu achava que entrava dentro do que eu queria para a arte. Então vai muito do individual de vocês, do que vocês querem, tá? Então eu utilizei duas pesquisas de cores e um filtro, eu botei um certo aqui para deixar ele um pouco mais amarronzado. Então o que eu fiz? Eu queria dar um pouco mais de escuridão mesmo para a imagem, tá? Para deixar um pouco mais um tom sombrio mesmo. E a iluminação ser só a iluminação de fundo. Foi exatamente o que eu fiz aqui. E no filtro de câmera raw, para finalizar a arte, eu fiz exatamente isso. Eu só realcei a iluminação da imagem no filtro de câmera raw, tá? Eu fiz o realce da iluminação da imagem com luz, cor, exposição, detalhes, correção de cores. E na correção de cores
foi exatamente o tom de alaranjado da imagem e deixei um pouco da sombra um pouco mais escuro, que é um tom de azul, mas não muito forte também. Você pode ver que eu praticamente não puxei